Glória a Deus, aleluia. Privilégio poder ter sido convidado ou convocado, né? Para estar pregando aqui essa manhã. É sempre um privilégio. 10 anos de aniversário da igreja. É o último domingo do mês. Então, último domingo nós estamos celebrando o aniversário do pastor Edmur. Não está aqui, parabéns para ele. E que essa igreja possa continuar orando por ele. Enquanto o primo estava falando de dízimo e oferta aqui, o primo falou, eu gostaria de dar R$5.000 por mês. Eu não sei se ele viu, primo? Eu não sei se você viu essa semana, apareceu um vídeo, o Luciano Hang, da loja Avan, sendo entrevistado, não sei se foi na Câmara dos Deputados, onde foi, que é um videozinho bem curtinho, eles cortaram o vídeo rapidinho. E perguntaram para ele, disseram para ele, você tem umas investigações aí, de umas movimentações que você fez aí de mais de 20 milhões nas suas contas. Ele virou e falou assim, as minhas lojas faturam 27 milhões por dia. Quem viu esse vídeo? 27 milhões por dia. Aí eu fiz a conta ali, multipliquei rapidinho, dá cerca de 1 bilhão por mês. Por ano. 27 milhões por dia. Não, dá por mês, vezes 30, é 1 bilhão. Digamos que ele tem um lucro líquido de 10%, que é pouco, mas digamos que seja 10% do lucro líquido dele. Ele pode embolsar disso aí. São 100 milhões. Se ele fosse um crente, não sei se ele é, se ele fosse um dizimista, quanto daria os 10% de 100 milhões? No mês. Serão 10 milhões, e não R$5.000. Eu pensei, eu queria ser o dizimista dos 100 milhões, e não dos R$5.000. Né? Quantas igrejas dá para construir, primo? Quantos missionários daria para ajudar? Quanto trabalho social, gente morando na rua, precisando de restabelecimento na área de dependência química, enfim, não dá nem para imaginar, né? Quanto faria esse dinheiro? Enfim, foi só para quebrar o gelo, aproveitando o gancho do que você falou aqui. E a gente, na verdade, a gente que coloca limites, né? Deus não tem limite para número. Falou em 5.000, eu falei, o primo está muito devagar, 5.000 é muito pouco. Deus não tem esse negócio de número. A gente que coloca números, né? Diante de Deus. Amados, eu quero preâmbulo à parte aí, introdução à parte. Queria compartilhar com vocês hoje algo que Deus colocou no meu coração. E vou pedir para você ficar em pé por alguns minutinhos, quem puder, evidentemente, quem não puder. E abrir no Evangelho de João. João capítulo 1. Estamos aqui hoje num grupo reduzido, mas está frio, está gostoso, né? Toda estação tem os seus benefícios. Dá uma esfriada, a gente já coloca uma roupa, se aquece mais, né? Já vai se livrando dos pernilongos, daquele calorão que nada resolve, às vezes nem o ar-condicionado não dá conta. E Deus cuida de tudo, né? Deus providencia tudo. Olha aqui que diz o Evangelho de João, capítulo 1. Se alguém ainda não encontrou, acho que todo mundo encontrou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés,
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo, obrigado por esta comunhão, obrigado porque nos permitiu levantar hoje, com saúde, com disposição, alguns talvez ainda lutando com algum problema de enfermidade, mas o Senhor permitiu que chegássemos até aqui. Já temos aqui feito, durante este tempo de culto, adorado o seu nome, exaltado o seu nome, procurado uma comunhão mais íntima através da igreja com o Senhor, e te pedimos nesse tempo da palavra, que vai ser aqui cerca de meia hora, 35 minutos, que o Senhor fale conosco. Essa palavra, como está escrito lá em 1 Timóteo, seja boa para ensinar e para redarguir em justiça ao teu povo, Senhor, que está aqui nesta manhã, e quem assiste pela internet. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Podem se sentar. Amado, quando eu meditava nesse texto essa semana, com o desafio de preparar essa mensagem, eu li o texto até exatamente onde nós lemos agora. Mas me despertou a atenção, porque o evangelista João, começa dizendo que Jesus era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, estava lá no princípio, ele era Deus. Né? Ele começa afirmando e reiterando como Jesus estava com Deus lá no Éden e faz uma conexão com Gênesis, né? Esse texto aqui. Mas aí João escreve, o evangelista João escreve 5 parágrafos. A Bíblia ela é toda dividida em capítulos e parágrafos, mas ele para no parágrafo número 5, fala que Jesus é o Verbo, Jesus é a luz do mundo, e ele entra num outro assunto. Aí ele começa a falar de João Batista. Evangelista João, falando de João Batista. E ele vai falar de João Batista. E o que eu trouxe hoje aqui, o tema, é ensinos sobre a relação de João Batista com Jesus. A relação de João Batista com Jesus. João Batista é tão importante, é uma figura tão importante, sempre me impressionou muito e me impactou muito a vida e o ministério de João Batista, que, como nós vimos aqui, o evangelista João, ele coloca João Batista já logo no primeiro capítulo, após os primeiros 5 versículos. Ele apresenta Jesus, associando Jesus como a figura do próprio Deus, vivo na terra, fala o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. Mas em seguida ele entra em João. Depois o evangelista Mateus também, logo no início, ele primeiro narra a genealogia de Jesus, né? Depois, logo em seguida, no capítulo 3, ele vai falar algumas coisas sobre a perseguição dos inocentes lá, quando Herodes persegue os inocentes. Vai falar da visita dos magos, da fuga para o Egito. E em seguida, já no capítulo 3, ele vai dizer que ele vai começar a falar de Jesus. E ele vai dar importância, vai dar ênfase a partir do batismo de Jesus. O batismo de Jesus, segundo os teólogos, os renomados teólogos da Bíblia, ele vai dizer que é o início do ministério público de Jesus, a partir do batismo. Por isso que Mateus vai colocar, a partir do capítulo 3, apresentando João Batista como aquele que batiza Jesus e como aquele que vem antes preparando o caminho de Jesus. E também o evangelista Lucas, ele vai narrar a relação dos nascimentos das 2 crianças e a relação das 2 famílias. Então, os 3 evangelhos, apesar de Lucas não ser parte do evangelho, apesar de João não ser parte do evangelho sinótico, né, mas os 3 vão trabalhar e cada um vai dar uma característica, vai dar uma ênfase sobre a importância de João Batista nos evangelhos e na vida de Jesus. E eu achei interessante isso, né, para a gente poder situar e entender quem era João Batista, na verdade, né? Então, assim, a análise desses textos me levou a 2 perguntas sobre nossas vidas como cristãos. Quem sou eu e qual a minha missão nesse mundo? Olhando, observando a vida de João e a relação dele com Jesus, cabe nos fazer 2 perguntas. Quem sou eu e qual a minha missão nesse mundo? Quem nós somos não é quem nós achamos que somos. A nossa identidade não é quem nós achamos que somos.
O seu nome quem foi que te deu? Foi você que se deu? Não, seu pai, e às vezes nem é o seu pai, é o cara do cartório, né? Porque mandou colocar o nome, o cara foi lá e colocou errado, diferente. Então o seu nome não foi você que se deu. Quem te deu o número do seu RG e do seu CPF? Também não foi você, foi o governo. Então a nossa identidade não é nossa, ela foi nos dada por terceiros. E qual a nossa missão? O mais importante de tudo, pensando em João, né? A identidade de João, quem era João e qual a missão de João. Qual a nossa missão como cristãos? O que nós estamos construindo e onde nós queremos chegar como cristãos? Com o que nós somos, você não é quem você acha que é. Você é o que os outros dizem que você é, por causa das suas atitudes diante das pessoas e da sociedade. A gente acha às vezes que é alguma coisa. A gente traça um perfil nosso. Eu sou assim, né? Eu sou bonitinho, com muito carinho, é o que diz minha voz de cantor. Já dizia o cantor popular há uns anos atrás. Um trecho da música do Caetano Veloso. Gostava muito do Caetano Veloso, sempre estudei a vida de Caetano Veloso e todas as músicas. E tem um trecho da música que fala: eu sou bonitinho, com muito carinho, é o que diz a minha voz de cantor. Não é isso. Não é o que você acha que você é. É o que as pessoas dizem que você é. Porque o que vai dizer, que as pessoas vão dizer, é as suas atitudes. Por isso que a vida cristã é uma vida de atitudes. Lá em Gálatas 5, 22, 23 vai dizer, né? Que o cristão deve ser longânimo, né? Amoroso, né? Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. E são essas atitudes que vai falar ao mundo e vai dizer quem nós somos. Então, a nossa verdadeira identidade e a nossa verdadeira missão é as nossas atitudes. Mas também, principalmente, o que você é para Deus. Porque Deus é quem sonda os corações e perscruta a mente diuturnamente. É Deus que nos olha, que nos observa e que nos avalia diuturnamente. Vocês estão pegando a mensagem? Amém? Amém. Então nós queremos falar sobre um pouco sobre isso, essa relação de identidade e missão de João, e nos colocar um pouco nesse contexto. Quem nós somos para o mundo e quem nós somos para Deus. Qual a nossa identidade? Então a nossa identidade, concluímos que não é o que nós achamos que nós somos. Isso é um problema, inclusive, muitas vezes. Porque por achar que nós somos algo ou alguém, nós continuamos fazendo um monte de coisa errada, às vezes diante do padrão bíblico, do padrão de Deus, e segue o barco, como diz o Zeca Pagodinho. Quem conhece a música? Deixa a vida me levar, né? Então é assim, porque a gente acha que está tudo certo. Nós temos uma alta avaliação nossa, que não permite mudança. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o espelho, ela é o reflexo que nós olhamos o tempo todo e fala assim: eu estou fazendo assim. Mas o que a palavra de Deus diz? O espelho diz ao contrário. A palavra de Deus, ela é um espelho. Então João Batista, em relação a Jesus, ele tinha uma relação consanguínea com Jesus. O texto bíblico de Lucas 1,36 vai dizer que eles eram parentes. A tradição cristã diz que eles eram primos. Eu fiquei na dúvida. Eu falei: peraí, eu ouvi falar a vida inteira que eles eram primos, deixa eu pesquisar isso aqui. Não, o texto não diz explicitamente que eles eram primos, mas que eles tinham uma relação de parentesco. Então, a tradição cristã acredita que eles eram primos. Então, eles tinham uma relação consanguínea, né? A palavra parente por si só não é uma coisa muito boa, né? Parente, minha mãe dizia que parente é a língua e os dentes. E às vezes, quem já ouviu isso aqui? E às vezes, quando você está dormindo, outro dia aconteceu comigo, eu estava dormindo, mordeu a língua, dormindo, não sei se tinha um gosto de sangue na boca, mordendo a língua dormindo. Só eu tenho, mais alguém tinha passado por isso. Então, parente é a língua e os dentes. Parente por si só não é uma coisa boa. Porque o parente, se os dois forem pobres, um vai ficar fofocando a vida do outro, vai ficar falando da vida do outro, né? Você viu? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, não sei quem. Agora entrou na faculdade, já está achando que vai ser melhor do que os outros, vai ser alguém na vida, né? Trocou de carro, nossa, tá
É essa conversa. Parente pobre é assim, é um falando do outro, mas sempre no sentido pejorativo. Precisa ser muito crente para falar bem. Ser muito crente para falar, não, que bom que você comprou um carro novo. Que bom que agora esse carro novo vai te abençoar, vai abençoar a família, vai te abençoar seus filhos. Né? Que bom que você entrou na universidade, você vai ser um bom profissional, vai conseguir um novo emprego. Tem gente dando risada, está se identificando. Né? Mas se um for rico e o outro for pobre, o mais pobre vai sempre querer tirar algum tipo de vantagem. Né? Já viu que parente que tem parente rico? Ó, eu sou primo do fulano. Eu fico o tempo todo falando para todo mundo. O fulano é meu tio. Aquele cara lá, aquele jogador famoso, mera coincidência. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? Mas o fulano que tem a empresa tal, então ele não vive a vida dele. Ele vive a vida em função de alguém que é famoso, ou que tem dinheiro. Ele fica o tempo todo falando. Agora, interessante que João Batista, ele tinha relação de parentesco com Jesus. Mas nós não vemos esse tipo de personalidade, de caráter em João Batista. Ele podia sair fazendo o ministério dele. Tá vendo aquele cara lá? Que tá aí por aí curando, levantando quem já morreu. Pô, aquele cara lá é meu primo. Vocês veem João Batista falando isso? Ó, Jesus é meu primo. Jesus é meu primo. Né? Hoje os crentes, eles falam o quê? Sou filho do rei. Sou filho do rei. Né? Tá todo mundo proclamando que é filho do rei. Ah, a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Nação santa, povo escolhido. Né? Mas ninguém fala, olha, como o pastor Edmur pregou aqui, e a minha palavra tem muito a ver com a dele, que ele pregou lá em Filipenses 2, 5 a 11, falando do servo, do verdadeiro servo. Não foi isso? Você anotou da pregação do pastor Edmur semana passada? A questão do servo. Quem é o servo? Não, João Batista sabia o lugar dele. Não vou me valer de ser o primo de Jesus. E nós não vamos ficar por aí o tempo todo dizendo que nós somos filho do rei, né? E tem gente fazendo coisa errada e usando esse verso para poder comprovar, como se fosse um direito. Sou filho do rei, então eu tenho o direito de xingar você no trânsito, eu tenho o direito de comprar as coisas e não pagar, eu tenho o direito de judiar da minha família, eu sou filho do rei, eu posso tudo. E aí Paulo também diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é um versículo também que as pessoas usam errado. Não é para isso, o versículo diz. João era filho de um sacerdote chamado Zacarias. Quem era Zacarias? Pai de João? Ninguém. Porque a Bíblia diz, era filho de um sacerdote. Não o sacerdote. Ele era um sacerdote. De linhagem sacerdotal. Então João tinha linhagem sacerdotal. A gente lê o texto e não percebe isso. Ele conhecia os ritos da religião judaica, de onde tirou e aprimorou o seu batismo, associando a fé em Cristo como Salvador. O batismo de João, e eu fui também tentar entender um pouco mais isso, na verdade já existia no judaísmo, quando os judeus aceitavam o gentil abraçava a fé judaica, eles usavam um ritual de purificação com água, não chamava de batismo. João pegou essa ideia, esse conceito, e começou a aplicar, mas associando a Cristo. Então, aqueles que vierem se purificarem e se batizarem serão os cristãos, por meio da fé. Então, foi da onde João tirou o batismo dele. A sua mãe Isabel era estéril, e seu nascimento foi fruto de um milagre e intensa oração dos seus pais. E a gente começa a olhar na Bíblia, quantos grandes homens da Bíblia que a mãe era estéril. Você olha lá para Samuel, você começa a pesquisar, fala, gente, né? A própria Raquel também, que não gerava filhos para Jacó, também era estéril, depois gerou José e Benjamim. E você vai começando a ver quantos homens, grandes homens da Bíblia, que foram gerados, cuja mãe era estéril. E seu nascimento foi fruto de um milagre e intensa oração. A gente pode conferir isso em Lucas 1:7. O anjo Gabriel, o mesmo que apareceu a Maria, mãe de Jesus, apareceu para Zacarias, seu pai, deixando-o mudo até o nascimento de João. Olha que interessante. Tanto a mensagem do anjo, foi o mesmo anjo que deu a mensagem para Maria, e foi o mesmo anjo que deu a mensagem para Zacarias, o pai de João. Foi o mesmo anjo. E foi o mesmo anjo que revelou o nome de Jesus, que entregou o nome de Jesus, que também entregou o nome de João
para Zacarias. Olha aparentemente quanta semelhança existe entre os dois. João Batista é tocado por Jesus e recebe o Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Quando Maria visita Isabel, lá em Lucas 1:39, ele, Espírito Santo, porque diz que a criança saltou no ventre. Quando Maria tocou Isabel e as duas se tocaram e abraçaram, Isabel disse: a criança estremeceu no meu ventre. E por quê? Porque Jesus estava no ventre de Maria e ali naquele momento houve o Espírito Santo tocou em João. Olha que coisa gostosa. Pensou no ventre, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Está lá em Lucas 1:39 a 45. João morreu decapitado por denunciar a perversão moral na casa do rei Herodes. João não tinha duas palavras. Para ele era sim, sim e não, não. João não pregava uma coisa para o povo no deserto e fazia conluio com os reis para livrar seu pescoço, assim como Jesus viria também a ser crucificado depois por anunciar a verdade que liberta e criticar duramente os religiosos. Olha que interessante, fiquei pensando nisso, né? João, hoje em dia, as pessoas, inclusive no meio cristão, elas às vezes têm, digamos, uma postura ambígua, uma postura duvidosa. Quando tal situação é interessante, me favorece, eu sou assim, ou quando tal situação não favorece, eu sou assado. João Batista não tinha assim, essa postura de duas palavras, era sim, sim, não, não. A mensagem que ele pregava para o povo no deserto, de arrependimento, era a mesma mensagem que ele pregava para a casa de Herodes: larga essa mulher porque você não pode, pela lei judaica, você não pode estar casado com ela. João não tinha. E aqui eu me lembrei essa semana que eu uso muito a inteligência artificial por causa do mestrado, da dissertação que eu estou fazendo, coisas da Bíblia, tudo, né, para o meu negócio. E aí eu até comentei com a minha esposa e comecei a dar risada, né? Porque eu pergunto as coisas para ele e ele parece estar conversando assim com uma pessoa comigo, né? Chega a ser assustador, mas às vezes engraçado também, né? Aí eu perguntei para ele, eu falei: chat, você é cristão, pentecostal? Porque você às vezes parece que está cheio do Espírito Santo. Aí deu uma brincadinha com ele, né? E pus kkk, né? Ele falou assim, não, ele falou assim: eu sou o que as coisas que você pergunta para mim, eu respondo de acordo, e eu já percebi que você é um, ele respondeu assim: olha, gente, eu já percebi que você é um cristão, você se interessa por teologia, por história, por antropologia, e não sei o que, lá. Aí eu falei assim, olha, se eu vira casaca, aí se eu fosse um macumbeiro, ou um satanista, ou um gnóstico, você seria um macumbeiro se eu vira casaca, né? E pus kkk, né? Aí ele falou assim, se você fosse um macumbeiro, um satanista, eu ia responder as coisas que você queria ouvir, as coisas que você queria saber. Então veja que interessante, né? A inteligência artificial, ela age conforme a circunstância, né? Está trabalhando com ela, está falando de teologia, está falando de Bíblia, está falando de coisa, ela vai entrar no ritmo, vai entrar no assunto. Mas eu pensei, mas tem alguém lá do outro lado, em algum lugar, né, que é da Umbanda, que é do Candomblé, que é do satanismo, que é ateu, que é à toa, enfim. O cara perguntando coisas lá e ele vai ser aquilo tudo ali, entendeu? Mas João não era assim. João não era que nem a inteligência artificial. Não tinha inteligência artificial. E se fosse hoje, João ia dar uma bronca nela. Mas toma vergonha na cara, você tem que ter posição. Você tem que ser uma coisa ou outra. Brincando, é lógico, que é a inteligência artificial. E ela tem que fazer todas essas coisas mesmo, né? De acordo com o que a pessoa está perguntando, está conversando. Ela vai montando as respostas e vai ajudando, né? Mas João não era. João era aquela pessoa que tinha o sim, sim e não, não, né? João Batista não era discípulo de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Talvez a maioria saiba. Mas tem muita gente que ainda confunde e acha que João Batista era discípulo. Não. Ele tinha um outro nível de relação e qualificação. Além da relação sanguínea, o seu ministério, porque João tinha o ministério dele, abriu o caminho do Messias. Ele foi o primeiro mártir a falar de Jesus. Está em Lucas 1, 16 e 17.
João nunca se valeu da sua correlação sanguínea para benefício próprio. E aí eu quero trazer aqui, em cima dessa introdução, como é que está o tempo aí, Rogério? 10, tá. Então vamos finalizar aqui, ó. Eu quero trazer um desenvolvimento, então. 5 características de João Batista que nos desafiam uma vida de humildade, retidão moral e santidade. Para aprendermos com João Batista. Primeiro, um estilo de vida simples, inusitado e desafiador. Vamos correr rapidinho a Bíblia aqui, Mateus 3:4. Capítulo 3, versículo 4. Então, João tinha um estilo de vida simples, inusitado e desafiador. Mateus 3, verso 4, muitos já conhecem. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele toda a Judéia e Jerusalém e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ele era um homem simples, que preferiu fazer a sua igreja no deserto, a se vestir de pele de camelos e se alimentar de gafanhotos, ao invés de pregar nas sinagogas. Ele era um sacerdote, não esqueçamos disso, ou viver no conforto dos fariseus, compactuando com suas mentiras e distorções da religião em nome de Deus. João poderia, ele era de linhagem sacerdotal, ele poderia estar lá seguindo a carreira do pai. O pai era sacerdote, pelo sacerdócio levítico, o filho seguiria, era por tradição, ele poderia, mas João não quis. João preferiu a se refugiar no deserto, né? A fazer, como diz a música lá do Carlos, eu esqueci o nome dele agora, um povo em pleno deserto. Era a igreja de João. Não havia doentes. Você está falando de outro deserto, aquele deserto de Moisés, mas João também tinha uma igreja no deserto. O estilo de pregação de João era uma pregação profética e cristocêntrica, ainda em Mateus, de 5 a 10, no mesmo capítulo 3, de 5 a 10. 5 nós já lemos. 6. E eram por ele batizados. 7. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a presumir entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras também Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Era uma pregação profética e cristocêntrica. João não estava preocupado de pregar o que o povo queria ouvir. Acho que o pastor Rogério falou isso aqui no começo, quando ele abriu o culto, de que as igrejas hoje estão pregando o que as pessoas querem ouvir. Hoje é um evangelho antropocêntrico, né? Deus é um Deus demiurgo. Cada vez mais esse modismo, essa pós-modernidade, né, vai colocando mais o homem, vai elevando mais o homem na religião, no culto, e Deus vai diminuindo. Ao ponto que muitas igrejas, muitas denominações, as pessoas estão dando ordem para Deus. Então Deus é um Deus demiurgo, não é o Deus criador, redentor e mantenedor de toda a sua criação. É o Deus que eu dou ordem para ele. O senhor tem que fazer porque está escrito na sua palavra. O senhor tem que curar. O senhor tem que abençoar. O senhor tem que me arrumar um emprego. E quantos pregadores dizendo: irmão, você tem que dar ordem para Deus. Você tem que se impor. Não, isso não é evangelho. Isso não é bíblico. Isso é antropocentrismo. Porque o verdadeiro evangelho, como diz lá em Filipenses, foi pregado aqui a semana passada, importa que ele cresça e eu diminua. E o próprio João vai dizer isso aqui. Vai dizer que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Ele saiu da casa do rei,
botou um saco e foi para a casa da servidão. Como servo. Servo é escravo. Doulos, no grego, é escravo. Ele foi ser um escravo, mas com forma de homem, para ser reconhecido como homem. Mas nós não queremos a pregação de João, pregação profética, raça de víboras. Olha a mensagem, que mensagem linda. Você acha que alguém hoje, se começar a pregar isso aqui na igreja, fica alguém? Raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. 3:7. Aí ele vai dizer, nós já lemos aqui, até das pedras, Deus pode. Porque eles falaram, não, nós somos filhos de Abraão. Nós temos direito porque nós temos uma relação de sangue. E aí João Batista joga um balde de água fria. Meus queridos, vocês estão enganados. Deus pode tirar a filha até de pedra. O caminho não é esse, não vamos por aí não. E mesma coisa nós. Mas eu sou religioso, sou filho do rei. Meu pai era pastor, meu avô era pastor, meu bisavô era pastor, não sei quem é pastor, presidente da igreja, presidente da mocidade. João nem sequer mencionou nunca que era primo de Jesus. Já está posto o machado à raiz das árvores. João às multidões disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Quando a multidão perguntou, e nós, o que nós vamos fazer? Reparta as suas túnicas. Aos publicanos ele diz, não cobreis mais do que o estipulado. Lucas 3:13. Aos soldados ele disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentais com o vosso salário. João não estava preocupado se agradar os religiosos da época. Ao contrário, ele os confrontava devido aos desvios dos mandamentos. Há pouco tempo atrás, acho que nem um ano, uma moça chamada Aimee gravou uma música falando do evangelho de fariseus. Deu maior rebuliço. Falando isso. Falando justamente sobre isso. Por quê? Porque não pode falar mais. Ninguém mais pode falar. Fazemos culto para nós mesmos. Fazemos evento para nós mesmos. Tudo que nós fazemos é para a igreja consumir. Para nós mesmos. E o evangelho não fala isso. Fala, agora que você está convertido, que você aceitou a fé, que você conhece, vai e prega para outro. Vai, faça discípulos, faça filhos na fé. É bom entrar no céu, irmão. Eu tenho certeza absoluta que eu vou entrar. Não por causa da minha perfeição, porque eu sou imperfeito, mas a palavra de Deus me garante isso. Por fé e pela graça do Senhor. Mas deve ser maravilhoso você entrar lá com 2 pessoas grudadas na sua mão, 3 pessoas, 100 pessoas. E falar, Senhor, essas aqui, ó, essas pessoas, o que você tem para mim? O que você fez com os talentos que eu te dei? Aqui, ó. Tem 2, tem 3, alguns uma multidão, né? Que glória que deve ser isso. João era uma pessoa consciente do seu tempo e do seu lugar no reino de Deus. Aqui mesmo em Mateus 3, 11, 15. Olha a consciência, né, de uma pessoa que sabe o seu lugar no seu tempo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas suas sandálias eu não sou digno de levar. Cujas sandálias não sou digno de levar. Uma atitude de servo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na sua mão ele tem a pá. Ele limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Um servo de coração puro e humilde. Ele vai dizer lá em João 3,30. Ele vai dizer em João 3,28, ele vai dizer, vós mesmos sois testemunha que eu lhe disse, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Em 3,28. Aí no 29 ele vai dizer, o que tem a noiva é o noivo. Quando perguntaram, fizeram uma pergunta para ele, a respeito de se ele era o Cristo, ele falou, não, eu não sou o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. Então ele era um servo de coração puro e humilde. E ele vai dizer no 3,30 que importa que ele cresça ou diminua. Que a gente canta tanto aqui, né? Que ele cresça e eu diminua. O que é isso aí? É você sair do pedestal, vestir as vestes de um escravo e viver como um escravo. Que aí no tempo certo Deus vai te exaltar. Último, João defendia a verdade e a justiça, mesmo que isso lhe custasse a vida. Marcos 6, 14 e 29. Quer ver? Vamos ler lá.
Marcos 6. João defendia a verdade e a justiça, mesmo que lhe custasse. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Podia dizer o que quisesse dele, mas diz que Herodes o temia, sabendo que era o quê? Olha só. Que bom, hein? Ainda que a nossa própria vida esteja em risco, mas que o nosso algoz saiba, ele é justo e santo. É os títulos que todo crente, todo cristão precisa ter. Ele é justo e santo. Então Herodes o guardava em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Quem? Herodes, escutando João. E chegando, e a história, não vou ler tudo porque é longa, que a gente já sabe que aí no final vai dançar, a menina vai dançar e pede a cabeça de João Batista, e por isso Herodes mata. Então defendia a verdade e a justiça, porque era justo e santo. Conclusão, né? Conclusão de um servo, conclusão de alguém que tem essa mente, esse coração, esse caráter que João Batista teve. E que nós precisamos ter, olhar para isso e dizer: eu preciso aprender alguma coisa com isso. Eu preciso aprender alguma coisa com isso. João Batista não andou com Jesus como os discípulos. João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista tinha uma importância. Ele sabia quem era Jesus. E aí, o humilhado é exaltado. O próprio Jesus vai dizer quem é João. Mateus 11, 7. Para finalizar. Se você puder abrir. Mateus 11, 7. E aí é coroado o trabalho de João. O que Jesus vai dizer a respeito de João? Ele vai dizer assim, em Mateus 11, 7 até o 15. Ele vai dizer assim: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. O que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem os palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, e vos digo, muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: eis que eu envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até ele. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando os discípulos de João Batista vêm lá do cárcere perguntando, é um momento de prisão. João já tinha sentença de morte, ele sabia que seria decapitado. Evidentemente, como ser humano, triste, com medo, dúvida, humanamente falando. Então ele manda 2 discípulos. Eu entendo assim, ele sabia que ia morrer. Ele queria morrer seguro e em paz, sabendo que a missão dele foi cumprida.
Porque esse desfecho aqui, ele é bem controverso. Muitos autores têm opiniões diferentes, mas o meu entendimento é esse. E muitos autores têm esse mesmo entendimento. Porque senão fica estranho. Como é que João fez tudo isso e manda seus discípulos depois perguntar para Jesus se era ele mesmo o Messias ou se tinha que esperar outro? Era um momento assim. E Jesus entendeu aquele momento. Jesus é amoroso. Jesus é compassivo. Jesus é bom. Ele entendeu o momento de angústia do seu primo, do seu precursor. Então ele disse: olha, eu vou dizer para vocês, ele não só um profeta, mas o maior dos profetas. Não houve ninguém. Ele colocou João Batista acima de Isaías, acima de Davi, ele colocou João Batista acima de todos. Ele falou: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior. Mas ali haveria uma virada testamentária. Jesus foi a virada testamentária da velha aliança para a nova aliança. Para aqueles que haviam de crer nele e seriam salvos pela fé. João ainda estava no finalzinho, o último profeta, ali já na linha divisória entre o Antigo e o Novo Testamento. E Jesus vai dizer isso. E Jesus fala assim: eu vou dizer para vocês, ele é o Elias, ele veio no espírito de Elias. Ele é o Elias que devia vir. Vamos ficar de pé. O que eu entendo é que aquele que se humilha no reino de Deus, por Jesus será exaltado. Nós devemos viver uma vida cristã reta, de humildade, pregando e defendendo a justiça como João, a justiça que vem de Deus, ainda que isso nos custe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que nesta manhã, que a Tua igreja seja orientada, Senhor, esclarecida, não por palavras minhas ou qualquer coisa que eu tenha escrito aqui, mas que o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Consolador, o Espírito que coloca paz em nossos corações, possa, ó Deus, trazer um entendimento sólido da Tua palavra, da Tua vontade para cada um de nós, Senhor. É verdade que o mundo por aí está bem confuso, no tocante à igreja, no tocante aos ensinamentos, está muito confuso, muito bagunçado. Uma graça barata, como dizia Bonhoeffer, uma graça que não transforma vidas, que não produz arrependimento, que não leva ao céu, Senhor. Que não seja assim com a sua igreja nesta manhã, que não seja assim com o seu povo, que não seja assim com a minha vida. Por isso eu oro e te agradeço por essa palavra, abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Amém.